Vamos lá fazer a nossa oração inicial. Vamos fechar os olhos, vamos nos conectar com Deus. Quem quiser fazer a oração do Pai Nosso, pode fazer comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje a palestra é com o Ivair, ele é trabalhador da casa, ele é pedagogo, é o coordenador do grupo de teatro aqui do centro, o grupo chama Cisco de Amor, é meu marido, e eu fiquei muito feliz dele ter me convidado para fazer a abertura, senão ia dar um divórcio lá em casa, mas a gente resolveu, tá tudo ok, né amor? Vamos lá. Bom, obrigado, amor. Queria, pessoal, primeiramente agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos mentores, os benfeitores da nossa casa, agradecer a diretoria da nossa casa e a vocês, né, pela presença e o pessoal que está nos assistindo online. Pessoal, eu quando entrei por aquela porta, mais ou menos 3 anos e meio atrás, para mim, eu tive meu encontro com Jesus. Eu acredito que cada um de nós que está aqui, porque também em algum momento da vida encontrou Jesus. E aí, esse encontro com Jesus nos remete a Paulo de Tarso, né? Que é a história mais linda do encontro com Jesus. E aí eu pensei, então, falei com o Zé, eu vou falar sobre Paulo. Mas pensei também, como que eu vou falar sobre Paulo se não falar sobre Estevão? São dois espíritos que a Lígia foi muito feliz quando ela colocou no Facebook, que se entrelaçam a história dos dois. E Jesus é assim, pessoal. Eu acredito que quando Jesus encarnou na Terra, ele trouxe uma equipe com ele. Uma equipe que preparou a vinda dele, né? Todo Moisés, aqueles espíritos, mas exatamente quando Jesus veio, ele como espírito de Maria, né, o espírito de José, o espírito de João Batista. E depois, para continuar a sua missão, né, os apóstolos, Paulo e Estevão. Então vamos lá, hoje a gente vai conhecer a história de Gesiel. Tá, pessoal? O primeiro mártir do cristianismo. Bom, no ano de 34, na cidade da Grécia, Corinto, o procônsul se chama Licínio Minúcio. Deixa eu mudar aqui, né, pessoal? Está aqui comigo. Olha lá. Isso aí. Esse Licínio Minúcio, então, quando ele chega na cidade de Corinto, chega desapropriando terras, né? E dos judeus e tal. E ele desapropria, então, a terra de Jochedebe. Jochedebe, pessoal, é pai de Gesiel e Abigail. E, claro, ele não ficou feliz com o fato, né? Trabalhou a vida inteira, construiu a vida, propriedades. O Licínio chegou lá e tomou tudo dele, some. E ele foi morar numa casinha pequena. E a caminho, triste, comprar alguma coisa para levar para casa, ele encontra uns soldados romanos. E ao passar para os soldados, ele não cumprimenta os soldados, passa de cabeça baixa. E os soldados falam então, mas que judeu insolente, passa e não cumprimenta os soldados romanos, ele acaba apanhando dos soldados, né? E aí quando eles percebem a injusta agressão, porque Jochedebe já era um senhor, bem de idade, eles escorraçam Jochedebe e ele vai. Compra o que ele tinha que comprar e pensa assim, eu vou pelo outro caminho, assim, eu não encontro esses soldados e tal. E então ele vem pelo caminho da praça e tem um romano lá dizendo que quem tivesse insatisfeito com as decisões de Licínio poderia então ir à corte romana no outro dia reclamar. E aquilo deixou ele feliz, falou, eu vou ter minhas terras de volta, né? E na volta, então, ele encontra outro grupo de soldados romanos e aí ele fala, cumprimenta, né? Bom dia, valorosos soldados de César. E aí ele acaba apanhando também. Que insolente esse judeu passar e cumprimentar os soldados romanos, né? Se ele não cumprimenta, apanha. Se ele cumprimenta, apanha também. Enfim, ele foi para a casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele conta então para a filha e para o filho Gesiel, né, da agressão que sofreu e que ele iria então no outro dia na corte reclamar
para ver se ele conseguia suas propriedades de volta. E os filhos então tentam tirar da cabeça dele. Não vai, pai, não vai adiantar, a gente é feliz na nossa casinha e tal. Mesmo assim ele vai. Ele vai, faz a reclamação, pedem que ele espere um pouco, sai a resposta do juiz, né? É negada a reclamação. E por ele ter então a petulância de ter ido reclamar sobre o Licínio, ele acaba perdendo até a casa dele. A casinha que sobrou para ele, com os filhos. E aí ele sai dali, desnorteado. Como que ele vai contar para os filhos, então, que eles não têm mais nem onde morar? Né? E aí, tomado pela raiva, ele decide, então, colocar fogo nas terras que era dele, que agora pertencia ao cônsul, né? Licínio Minúcio. E assim ele faz. Aqui é o slide que é negada, né? O pedido dele. E aquele incêndio, então, toma grandes proporções. O pessoal ali da região, os empregados de Licínio, ajudam a apagar o fogo, inclusive Gesiel. Quando, no comecinho da noite, que ele chega em casa com escoriações, né, todo sujo pelo fogo, a irmã dele, Abigail, vai ajudá-lo a limpá-lo, né, porque ele está todo sujo, né? Então ele vai chegar em casa. Mas, pessoal, não dá tempo nem do pai contar para ele que tinha colocado fogo nas terras que eram deles tal, e que agora era de Roma. Chegam os soldados, prendem os três, e eles passam a noite em uma cela úmida, né? O pai, Gesiel e Abigail. E ali, então, Gesiel decide que vai assumir a culpa pelo incêndio. Vê o pai na condição de muito velho e tal. E eles passam a noite ali. No outro dia, cedo, eles são levados à presença de Licínio. Licínio, então, né, condena Jochedebe a 20 bastonadas. O que seriam essas bastonadas? Seriam aqueles chicotes, para quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo com Mel Gibson, vai saber o que eu estou falando. Aqueles chicotes que tinham um ferro na ponta, que cortava. E Gesiel, então, assume a culpa do incêndio. Licínio, então, manda que dê 20 bastonadas também em Gesiel. E, na sequência dessa tortura, entra um soldado e avisa Licínio que um dos seus empregados, que estava lá pagando o incêndio, e que tinha se intoxicado, era o que ele mais gostava, havia morrido. Aí Licínio, tomado pela raiva, manda, então, que dê mais 20 bastonadas, mais 20 chicotadas em Jochedebe, o pai, e condena, então, Gesiel à escravidão perpétua. E numa dessas chicotadas que o Jochedebe leva, uma corta a veia aorta dele e ele acaba morrendo. E Abigail, então, entra em desespero, a filha dele com 18 anos ali. Licínio, então, pede que tirem ela dali, porque senão ele ia mandar castigar ela também. E um soldado romano, então, tira ela dali e aconselha ela embora de Corinto, né? Porque o pai morto, o irmão escravo, ele nunca tinha visto um escravo conseguir sair vivo dos porões. E é isso que ela faz. Ela procura, então, um casal que era conhecido lá, que ia deixar Corinto, porque tinha perdido o filho, Zacarias e Ruth. E ela conta a sua história, então, o casal se encanta com a menina, adota ela como filha ali, né, no momento, e vão embora. E aí eles vão aqui, pessoal, mais ou menos aqui para Jope, entre Jerusalém e Jope. É onde Zacarias se estabelece, ele acaba, né, se dando bem nessa propriedade e tal. E ele tinha muita influência com o pessoal do Sinédrio, com os fariseus. E se reuniam na casa dele ali para falar sobre a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, escrito por Moisés. E num desses encontros estava Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é de família rica, né? Ele estudou nas melhores escolas. O pai que fornecia os tecidos para o exército romano. Então, eles tinham muita influência, a família. E por isso, então, eles ganharam a cidadania romana. E aos 14 anos, Saulo foi enviado, então, para Jerusalém para estudar com Gamaliel. Quem era o Gamaliel? Gamaliel, pessoal, é assim, ó, para a gente ter uma noção. Deus, Moisés, os profetas e Gamaliel.
E Saulo então foi discípulo de Gamaliel, e aí já na idade de 30 anos, ele substituiria Gamaliel no Sinédrio, né? E nesse dia então do encontro, ele acaba conhecendo Abigail, se encanta com a moça se encanta com ele, e ele já era um doutor da lei, já era né, em Jerusalém respeitado, um dos juízes ali do Sinédrio. Ela vê então em Saulo uma esperança também de tentar salvar o irmão da escravidão de Corinto. E aí, pessoal, eles começam então a namorar. Aquele namoro da época, né, de mais planos, na verdade, né? A gente vai se casar, a gente vai ter filhos e tal. E a gente então vai deixar eles se conhecendo um pouco e vamos voltar lá para Gesiel. Gesiel. Ô Zé, se muda, por favor. Bom, pessoal, e aí aqui é o encontro, tá? Na casa de Zacarias, onde ele conhece Abigail. E aí a gente então vai deixar ele se conhecendo melhor e vamos lá. Estevão, então, pessoal, menos de um mês que ele tinha sido torturado, né, chicoteado, ele foi mandado para trabalhar nos porões das embarcações da época, que eram aqueles remos grandes, né, que os escravos remavam e tal. E era complicado, né, que eles tinham que carregar o navio, descarregar o navio, cada parada e tal. E em uma dessas paradas, então, né, Gesiel nunca reclamava, era muito fiel a Deus, né, menino muito bom. Em Cefalônia, pessoal, com destino a Sítio, sobe então na embarcação esse romano aqui, ó, Sérgio Paulo. Esse romano, ele estava assim, estudando e sendo preparado pela alta cúpula romana para ser um governador, ser um cônsul, né? E na época, pessoal, tinha uma peste que não se sabia o que era, e esse romano acaba tendo sintomas da peste na embarcação. O capitão então para a embarcação, porque com medo de ir para frente. O médico da embarcação não sabe resolver, não descobre o que o Sérgio Paulo tem. E ele então isola esse romano em um quarto e manda então que Gesiel, o escravo, cuide dele. E Gesiel cuidou dele como se fosse um irmão, né? E orando a Deus, clamando a Deus, falando salmos. E esse romano, mesmo na época que ele estava bem doente mesmo, né? E delirava, tal, ele via o carinho com que o escravo cuidava dele. E assim ele melhorou. Eu não sei a doença, porque não fala a doença. Talvez uma gripe muito forte, porque fala que a febre era muito alta e se delirava muito. E quando ele melhorou, então, o escravo Gesiel teria que voltar para os porões das embarcações, né? Só que aí ele também tem os sintomas da doença. E aí o capitão não tem dúvida. Ele é escravo, vamos jogar ao mar, né? E vamos conseguir viagem. Só que este romano aí não permite, fala não, né? Não vai jogar ele. Eu devo minha vida a ele. Ele praticamente, né, cuidou de mim, me curou. Eu tenho muita gratidão a ele, tal, e tenho uma ideia. Nós vamos fazer assim. À noite, nós estamos perto de Jope, né? Então nós vamos levar. Você vai parar a embarcação aqui, né? Aportar a embarcação. Eu vou pegar um bote. Eu vou levar Gesiel até a margem e vou dar a liberdade para ele. Dou um bom dinheiro para ele. Isso foi feito então. Chegou a noite, calada da noite, para que ninguém percebesse. Ele pôs um bote, levou Gesiel até a margem, deu um bom dinheiro para Gesiel e falou que estaria devolvendo a liberdade para Gesiel. Porém, a vida, né, para continuar vivo, só Deus mesmo, né? Que Gesiel confiasse no Deus dele. E pessoal, esse romano, Sérgio Paulo, a história dele não acaba aí, não. A história dele é muito importante nessa caminhada. Ele tem um encontro muito mais lá na frente com Saulo de Tarso. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo de Tarso, Paulo é em homenagem a esse romano aí. Então, ele mudou de Saulo para Paulo para homenagear esse romano, que é Sérgio Paulo. E esse romano, da cúpula dos romanos ali, de governadores, de cônsul e tal, ele foi o primeiro romano a se converter ao cristianismo. Então, pessoal, isso era só uma curiosidade, mas isso é já para a palestra de Paulo de Tarso, né? Uma outra palestra. E assim foi feito.
ele deixa Gesiel ali na margem da praia, tal, mas ele estava já muito doente, aquela febre alta, né, delirando, e ele acaba entrando numa mata ali e pega no sono. No outro dia, amanhecer, ele sente uma pessoa mexendo nele, era o ladrão, né, Irineu de Crotona. E ele pede então que o ladrão não faça mal a ele, que ele tinha um dinheiro, que ele daria esse dinheiro para o ladrão, ele só precisava de ajuda. E o ladrão pega aquele monte de dinheiro na mão, né, fala assim: bom, eu vou te ajudar, eu conheço alguém que pode te ajudar. E leva então Gesiel a Efraim, que era um dos homens do caminho. Por que homens do caminho? Porque até o ano de 45, mais ou menos, né, de 33, quando Jesus foi crucificado, até o ano de 45, não se falava cristão, se falava homens do caminho, seguidores do caminho, né, casa do caminho. Então, Lucas, o evangelista, que era médico também, médico de vidas e de alma, sugeriu então a Paulo e Barnabé, né, que chamassem então quem acreditasse e seguisse Jesus de cristãos. E aí levaram a ideia aos apóstolos também. Então, a partir de 45, não sei exatamente a data, que mudou então para cristão. Então, quando eu falo homem do caminho, casa do caminho, são os cristãos, são as pessoas que acreditavam e seguiam Cristo, tá bom? E aí, pessoal, leva então, o Irineu leva Gesiel para Efraim. Efraim então vê Gesiel, fala, né, vê o estado que ele está, doente, fala: ô, meu irmão, seja bem-vindo, tal. Gesiel estranha aquilo, por mais religioso que ele era, tal. Na época não se tinha esse tratamento. Ele fala: nossa, mas o senhor nem me conhece, me chama de irmão? E aí Efraim fala para ele: pois somos todos irmãos em Jesus. Tá? E é a primeira vez então que Gesiel ouve falar de Jesus. Mas pela doença dele, já está muito, né, adiantada, Efraim então corre com ele para Jerusalém, para a casa do caminho. A casa que o apóstolo Pedro tinha aberto. Para quê? Para receber realmente pessoas que necessitavam, né? Viúvas, doentes, órfãos, né? Idosos, tal. E Efraim então chega com Gesiel até a casa do caminho, entrega Gesiel aos apóstolos. E aí ele é cuidado, né? Ele com todo carinho. Os apóstolos também, né, tinham o dom da cura. E ele vai melhorando da doença, e os períodos dele, que ele está, né, delirando, se vê que ele é muito fiel a Deus, ele clama muito a Deus, e ele lê salmos. Tá? E quando ele melhora, restabelece a sua doença, então os apóstolos perguntam, né, de onde que ele conhecia tanto, ele tinha conhecimento, ele fala que é da mãe, a mãe que ensinou, né, a religião para eles, tal, eles eram da religião mosaica, tal, mas acreditavam, né, muito em Deus. E ele fala então que ele estava esperando a vinda do Messias. Aí os apóstolos falam: mas como? O Messias já veio. Messias né, veio e chama Jesus de Nazaré. E acabam explicando então para Gesiel, né, a vida de Jesus. E Felipe, um dos apóstolos, havia escrito um pergaminho ali da história de Jesus. E isso era distribuído então. Estevão começa a aprender, e ele não tem para onde ir, ele acaba ficando ali na casa do caminho, e aí ele resolve então contar para o apóstolo Pedro a sua vida. Ele era um escravo, né? E aí o apóstolo Pedro então fala para ele: bom, para sua segurança, então a gente vai mudar seu nome. E a partir daí então ele começa a se chamar Estevão. E aí Gesiel passa a se chamar Estevão. Ele contando para Pedro, né? E ele começa a pregar, ele vira a casa do caminho começa a receber muitas pessoas, muitos necessitados. Pedro, então, e os apóstolos resolvem, então, que precisavam de mais gente. Escolhem 7 diáconos. E Gesiel é um deles, né? Já como Estevão, Barnabé, entre outros. E ele já acostumado ali e tal, começa a pregar e começa a praticar curas, né? Ele era um médium, né? Excelente médium. Enfim, chega então na cidade de Jerusalém um rapaz chamado Jacó, amigo pessoal de Saulo de Tarso. E isso vai, né, procurar Saulo, e Saulo pergunta o que ele estava fazendo em Jerusalém. Ele fala que veio conhecer Estevão, né, que havia curado o tio dele da cegueira. Ele fala: mas como assim? Embaixo dos olhos do Sinédrio, né? Esses bruxos,
fazendo bruxaria em nome do crucificado, né, em nome do... Eles chamavam Jesus, eles não acreditavam, até porque assim, os fariseus, eles acreditavam que Moisés foi colocado num cestinho, no mar, tal, e a filha do faraó achou ele, né, Renotimire, né, princesa, que criou ele, e ele conseguiu, né, ele foi criado como príncipe, e depois no Mar Vermelho ali ele destruiu todo o exército egípcio. Então eles achavam que o Messias seria também mais ou menos isso, pessoal, que viria e destruiria, acabaria com esse Império Romano. E eles eram de Deus da guerra, eles falavam Deus do exército, né? E Jesus veio pregar o amor, não veio pregar a guerra. Jesus veio falar que não, que Deus é amor, Deus é bom, né? Deus é bondade. Enfim, Saulo então ficou curioso para conhecer esse Estevão e foi, junto com Jacó, assistir a pregação de Estevão. E senta ali na casa do caminho, quando ele vê Estevão pregando, tal, e ele começa a discordar e a discutir com Estevão. Estevão então fala com ele ali, se tivesse que ter um ganhador ali, seria Estevão. E Saulo, por ser um doutor da lei, né, um fariseu, praticamente donos ali da cidade, quer continuar a discussão. Estevão não permite, sai, deixa ele falando sozinho, ele vai embora. Chega no Sinédrio com aquela raiva, junta lá os juízes do Sinédrio, então, e convidam Estevão para debater com eles no Sinédrio. Estevão não aceita, justamente porque Jesus não pregou isso, né? Jesus pregou o amor. Então Saulo era poderoso, manda prender Estevão. E aí, pessoal, é nesse dia que Estevão, né, para quem conhece um pouco da história de Estevão, faz aquele discurso inflamado. E Saulo então fala para ele que se ele negasse Jesus, ele seria só preso, não morto. E ele fala que não, que ele não negaria Jesus, que para ele seria uma honra então morrer por Jesus. E assim é feito. Ele é condenado então a apedrejamento, dali 2 semanas. Pedro, o apóstolo, já sentindo que a coisa ia ficar meio esquisita, convida Gamaliel para ir conhecer a Casa do Caminho. Gamaliel vai, conhece a Casa do Caminho, se encanta com o trabalho dos apóstolos, né? E neles, por serem tão pomposos, lá no Sinédrio, não tinham um trabalho de beneficência, né? Que ajudassem as pessoas. E os humildes apóstolos ali tinham. Mas ele sai dali encantado com a Casa do Caminho, recebe o mesmo escrito que Estevão recebeu, que Felipe havia escrito, e vai, tal, sai dali, e como Pedro previa, né, acontece. Saulo vai e prende também os 3 apóstolos que estavam lá, Pedro, João e Tiago, e condena os 3 apóstolos também ao apedrejamento. E quando Gamaliel sabe disso, vai ao encontro de Saulo, e como que Saulo era discípulo de Gamaliel, pede então que ele liberte os prisioneiros, né? Não havia necessidade, né? E que isso ia passar, era uma onda, e que eles logo sumiriam. Quantas ondas já teve do pessoal acreditar, e que, né, Jesus ia ser só uma onda, tal. Saulo não podia falar não para Gamaliel, então liberta os apóstolos, mas fica irredutível em relação a Estevão e não liberta Estevão, né? E até porque ele queria usar Estevão como exemplo. Ele queria fazer da morte de Estevão um evento na cidade. Para quê? Para que as pessoas que vissem aquilo ficassem com medo de falar de Jesus, de comentar de Jesus, porque seria morto, né? E tal, e ele liberta os apóstolos. Aqui o Gamaliel é convidado, né, para conhecer a Casa do Caminho. Aqui condena, aqui o Gamaliel conversa com Saulo e pede a libertação. E aqui, pessoal, é a hora do apedrejamento. Como ele queria que fosse um grande evento, ele exige que a sua noiva participe, né? Abigail. E ela trouxe ela de Jope, deixou ela então na casa da irmã, que morava em Jerusalém. E ela chega então, mais ou menos já havia começado o apedrejamento, ela olha aquele rapaz no tronco. Pô, quem não reconhece o irmão, né? Difícil, por mais mudado que ele estava, era irmão dela, né? E ela fica meio olhando, cismada, e o rapaz sendo apedrejado, e é o momento que ele diz, né, aquela célebre frase que ele fala: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Aí ela ouve ele falando isso, ela não tem dúvida, ela começa a gritar para Saulo: é meu irmão, Saulo, é Gesiel, é meu irmão.
Aí Saulo imediatamente pede que então que parem de apedrejarem Estevão, pedem que os guardas levem ele lá para dentro, levem numa sala, e fica lá Saulo, Abigail e Estevão. Aí, pessoal, está escrito no livro, né, nas pesquisas, Jesus dá então uma sobrevida ali para Estevão, Gesiel, e ele deitado no colo da irmã, ele conta então como que ele se libertou, né, da escravidão de Roma, tal, e ele pede então que a irmã procure Jesus, que Jesus realmente era o Messias, né, é o Messias prometido. E Saulo ouve toda aquela história, ele está ali do lado, só ouvindo, e ele então abençoa o casamento da irmã com Saulo, né? Até então eles iriam se casar, né? E morre. E Saulo, nesse momento, então, termina o relacionamento com Abigail, fala, onde já se viu, eu, um doutor da lei, né? Praticamente o maioral aqui do Sinédrio, como que eu vou casar com a irmã do rapaz que eu apedrejei, né? Que seguia o carpinteiro, né? O que foi crucificado no meio dos ladrões e tal. E ele foi até rude com Abigail ali e pede que dois soldados levem ela para Jope, retornem para a casa de Zacarias. Então, pessoal, isso é feito. E demorou 8 meses para ele procurar Abigail de novo. Nesses 8 meses, pessoal, foi talvez teve outros momentos, mas um dos piores momentos da humanidade, né? Se matou muito seguidores do caminho, cristãos, né? Ele perseguia muito, ele matava, ele torturava, amando dele, na verdade, né? Os judeus que tinham condições saíram de Jerusalém, os que não tinham eram presos, torturados, mortos, né? E aí quando deu 8 meses, bateu aquela saudade, ele falou, eu vou procurar Abigail. Ele volta então procurar Abigail. E ele enquanto chega na casa, dá de cara com Zacarias. Zacarias fala para ele que Abigail está muito doente, né? Que ela tinha ficado muito doente. Ela não tinha contado nada, depois daquele dia do apedrejamento, ela havia chegado na casa e não conversava mais, não falava mais com ninguém. E ele vai então entrar no quarto e ver Abigail, o estado que Abigail se encontrava. E Abigail então fala para ele que Estevão tinha razão, que Jesus era o Messias. E ele ouve aquilo meio querendo, né? Mas na situação que a noiva estava. E ela fala que era para Saulo procurar Jesus, e que Ananias havia convertido ela, né? E que Estevão havia aparecido para ela e dito que Jesus tinha muitos propósitos para Saulo de Tarso. Ele, se fosse outra pessoa, provavelmente ele teria matado, né? Mas como era Abigail, ele ficou ali e tal, e foi, então tá bom, tal, preciso ir embora. Foi conversar com Zacarias, como que você permite, né? Que ela se converta e tal ao caminho, né? Jesus que não, né? não jamais não era o Messias e tal. E aí Zacarias fala que tinha mandado avisar Saulo muitas vezes, né? Que da doença de Abigail, ele não respondeu, tal. E apareceu então pela redondeza Ananias, esse senhor, e que converteu Abigail. E foi nesse período de 18 meses, foi o período que ela mais feliz teve, né? Ele falou, como que eu vi minha filha feliz, eu não poderia proibir, né? Independente dela seguir, quem ela seguisse. Tal. E Saulo, então, pegou seu carro, aquela carroça, foi embora para Jerusalém, já pensando, eu vou matar todos os seguidores do caminho, e aí eu caso com Abigail e tiro da cabeça dela. Isso daí acabou, né? Ninguém mais vai falar nisso. Só que ele chega em Jerusalém, logo em seguida chega 2 guardas, né? 2 funcionários de Zacarias, avisando então que Abigail havia desencarnado, que Abigail havia morrido. Então ele volta para Jope, né? Fica 3 dias ali na casa de Zacarias. No 4º dia ele volta para Jerusalém. Vou matar Ananias de qualquer jeito, né? Ele converteu ele é culpado pela morte de Abigail. Enfiou na cabeça dela essa história de carpinteiro, de Messias, como pode, né? E aí ele, força daqui, força dali, ele acaba descobrindo o paradeiro de Ananias, Damasco. E ele pega 3 guardas dele, de confiança,
e vão para Damasco. No caminho eles vão barbarizando, né, pessoal? Todo mundo que eles, judeus que eles encontravam pela frente, que era seguidor do caminho, eles iam matando. Então, nesse caminho, já chegando em Damasco, né? Não se avistava a cidade ainda, mas já mais próximo de Damasco. Então os cavalos se levantam, ele cai do cavalo, né? O sol de meio-dia. Os guardas que estavam com ele não entendem nada do que está acontecendo ali, só que vê ele numa situação estranha, né? E de repente, né, aquele reação que ele está, e aquela luz forte que cega ele ouve uma voz, né, dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. E Jesus diz então a ele: Não recalcitres contra os aguilhões. Né? Como se ele dissesse assim: Saulo, o que a gente combinou no plano espiritual? Né? Antes de você reencarnar na Terra. Você ia dar sequência, né, ao que eu vim ensinar. Não me perseguir. Perseguir, né, os meus irmãos. Então, Saulo pergunta para ele, né, Senhor, o que quereis que eu faça? Jesus então diz: Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E assim é feito, Jesus, né? Salme aquela luz, Saulo fica cego, né? 2 soldados, então, voltam para Jerusalém, um acompanha ele até a hotelaria de um homem chamado Judas. E ali ele fica 3 dias, 3 noites, orando, né? Sem comer, sem beber. Falou: Nossa, Jesus realmente era o Messias, gente. Quanta barbaridade que eu fiz, né? E o que vai se fazer? Ele fica ali pedindo perdão, orando, tal. E no 3º dia, então, de preces fervorosa, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Quem sois? Pergunta o cego admirado. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me aqui para que tornes a ver. Vosso nome? Perguntou, quase aterrado. Ananias, aquele que vós veio capturar em Damasco. Aí, né, pessoal? É o princípio da mudança de Saulo para Paulo de Tarso. Mas aí já é uma outra palestra. Eu vou pedir que o Zé ponha então um vídeo para mim voltar então e terminar, pessoal. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão a ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu
verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sim, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Oh, meu Deus! Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 sim, toca-me. Bom, pessoal, o que eu tenho a dizer é que do dia que eu entrei então daquela porta, para hoje eu nunca mais fui o mesmo. Espero então que tenha passado uma mensagem positiva. Vocês voltem para casa, né, com a luz do nosso mestre. Eu agradeço a todos então pela presença. Bom, eu vou pedir para o Dr. William então fazer a nossa prece final e o nosso prazo coletivo. Muita gratidão a todos vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Vamos então fazer a nossa oração, o nosso passo coletivo, né? E antes dizer para o Ivair que ele não demore tanto para trazer a segunda parte da palestra, né? Pra gente, porque a primeira foi maravilhosa. Então eu convido os trabalhadores da casa que possam se posicionar para que a gente possa fazer o nosso passo coletivo.
nós vamos então fechar os nossos olhos, nos entregarmos nesse instante ao nosso Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer, Mestre Jesus, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui nesse dia, absorvendo esses ensinamentos maravilhosos que, com certeza, Mestre Jesus, farão parte da construção do nosso novo eu, aquele novo degrau que nós estamos buscando na nossa vida. Que nós possamos, Mestre Jesus, como disse a música, sermos tocados pelo vosso amor, pela vossa luz bendita, que ela possa agir dentro dos nossos corações, Mestre Jesus, de forma que nós possamos estar prontos, Mestre, a ouvir o seu chamado, a ouvir, Mestre Jesus, dentro do nosso coração, o caminho que temos de seguir, e que nós tenhamos força de seguir esse caminho, Mestre querido, impulsionados pelo vosso amor bendito, sem olharmos para trás, Mestre Jesus, sem questionarmos, seguimos em direção à vossa luz, ao vosso amor, ao companheirismo, Mestre Jesus, que vós nos ensinaste durante toda essa peregrinação, nessa estrada terrena, para que assim nós possamos também levar esse amor aos nossos irmãos, aqueles que caminham conosco, que coabitam as nossas residências, que fazem parte do nosso círculo familiar, que fazem parte do nosso círculo de trabalho ou de estudos, que nós possamos, Mestre Jesus, ser um canal da manifestação do vosso amor divino na vida de cada uma das pessoas, Mestre Jesus. E que, Mestre Jesus, o seu amor bendito possa ser tamanho que, ao olharmos para dentro de nós, possamos reconhecer a fortaleza divina que coabita em cada um de nós. Essa fortaleza, Mestre Jesus, é capaz de rejuvenescer cada uma das células do nosso corpo, trazendo o sentido de vivacidade, o sentido de cura divina. Cada uma das células do nosso corpo é detentora de uma mente em particular, e essa mente em particular forma um conjunto todo que somos nós. Agradecendo a cada uma dessas células, Mestre querido, nós pedimos a manifestação do vosso amor na mente de cada uma dessas células, para que a cura divina se processe em todos nós, que nós possamos ter esse processo de cura física e muito mais o processo de cura espiritual, o processo de cura que nos aproxima, Mestre querido, do nosso Deus maior. Assim, Mestre Jesus, através do vosso amor bendito, nós estendemos as nossas orações a todos aqueles, Mestre Jesus, que caminham conosco no nosso dia a dia, as pessoas da nossa família, Mestre. Apesar de, às vezes, haver incompreensão, que nós possamos ser tocados pelo vosso amor e possamos compreender cada uma das pessoas, aceitar cada uma como elas são, assim como nós possamos aceitar a nós mesmos, Mestre Jesus, como nós somos. E dentro desse processo de aceitação, descobrimos tudo aquilo que temos necessidade de transformar, de mudar, para fazermos parte realmente desse grande processo de transformação da nossa terra bendita. Unidos no vosso amor bendito, Mestre Jesus, nos colocamos em vossas mãos, assim como toda a nossa família e todos os nossos amigos. E aproveitamos, Mestre Jesus, essa vibração de paz, de amor, de consciência divina, para te pedir que derrame, Mestre Jesus, a vossa força sobre a nossa terra bendita, que nós possamos receber, Mestre Jesus, todo o teu amparo divino, que as pessoas possam se voltar mais para o vosso amor, e que a vossa cura divina se processe em cada uma dessas pessoas, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, Mestre Jesus.
Agradecidos, Mestre querido, por esse amor divino, nós reverenciamos a vossa vida e te pedimos, Mestre Jesus, que abençoe cada uma das pessoas aqui presentes. E cada uma das pessoas aqui, Mestre Jesus, possam levar para o seu lar o amor divino e distribuir esse amor a todos aqueles que estão à espera, Mestre Jesus. E possam fazer do seu lar um porto seguro, onde as pessoas possam se saciar do vosso amor divino, Mestre. Abençoa e fluidifica também a nossa água, para que as pessoas possam se beneficiar dela, Mestre Jesus. E aquelas pessoas que estão em casa, nos assistindo através dos meios da mídia, Mestre, também possam ter a sua água fluidificada e possam se encontrar, Mestre Jesus, nessa grande esfera de paz e de luz. Graças, Mestre Jesus, nós vos damos por mais esse dia de vida que temos nessa escola terrena. Abençoa, Mestre Jesus, o Ivair, a família dele, para que ele possa ter sempre ideias brilhantes e crescer nesse caminho para trazer a cada um de nós os conhecimentos maravilhosos que ele trouxe no dia de hoje. Obrigado, Senhor, obrigado pela sua paz, pela sua luz. E agora nós vamos respirar profundamente, absorver toda essa energia e vamos retornando gradativamente ao nosso ambiente. Vamos tomando consciência do nosso corpo, os nossos braços, as nossas pernas, mexendo as mãos, lentamente abrindo os nossos olhos. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Então eu convido vocês para que vocês possam tomar a água fluidificada. Ao sair, pessoal, lá no fundo tem uma caixinha com algumas flores que nós ganhamos de uma pessoa, né, que teve um amor maravilhoso e quis ofertar essas flores para cada um de nós. Então, cada um que passar por lá pode pegar lá o seu copinho com flor e levar para sua casa, tá bom? Vocês tenham um ótimo domingo, que Jesus os abençoe.